palavra do Senhor. Nos perdoe que nós estamos aqui ainda apanhando um pouquinho com o computador, apanhando um pouquinho com as coisas. Eu estava dando microfone, eu acabei tirando aqui a outra linha que estava aberta. Queridos, vai ser um tempo de bênção, né? Um tempo maravilhoso, onde que Deus ele vai nos ensinar, ele vai falar com a gente. Quando você está ensinando, você está aprendendo, o Senhor ele vai revelando a você cada coisa preciosa. E eu creio que vai ser um tempo de graça, um tempo de bênção, né? Um tempo maravilhoso. Material, nós vamos estar enviando a vocês, tá? Vocês vão estar acompanhando agora na íntegra todo o material. Quando acabar o curso, nós mandamos para vocês estar acompanhando tudo que foi falado, tudo que foi ensinado. Qual a intenção desse curso, né? A intenção é nós nos aprofundarmos mais, nós entrarmos mais, mergulharmos na palavra do Senhor, que ela é rica, ela é eficaz e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, né? Para que a gente possa estar apto a pregar o evangelho, a falar do amor de Cristo. Nós temos visto aí tantas almas sendo perdidas, né? Tantas almas se perdendo e muitas vezes nós estamos parados sem fazer nada. Então a intenção desse curso é deixar você preparado para poder manusear bem a palavra da verdade, e a intenção final é tirarmos almas do inferno, que é o que o Senhor vai perguntar para nós. Ele não vai perguntar se quantos demônios você expulsou, quantos enfermos você curou, ele não vai perguntar nada disso, ele vai perguntar para você, cadê os meus frutos? E a gente, para poder dar fruto, nós temos que estar preparados, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa noite maravilhosa em que nós estamos aqui, Senhor, aprendendo mais da tua palavra, aprendendo mais, ó Deus, de ti. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Ó Espírito Santo, revela aos nossos corações o que nós vamos aprender, o que nós vamos estar estudando juntos aqui, entendendo melhor os seus planos em nossas vidas. O Senhor deixou aí um livro para nós lermos, um manual para nós podermos andar em cima dele. Então, nos usa, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a andar em cima da tua palavra, andar, ó Deus, de acordo com a tua vontade, que nós possamos ser verdadeiramente seguidores de Cristo e nós possamos levar muitas pessoas a seguir a Jesus. Não é a seguir João, André, Pedro, é a seguir a Jesus. E é nesse nome, no nome de Jesus, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Queridos, como nós falamos, né, esse curso ele vai nos capacitar a estar, ele vai nos proporcionar uma aptidão, a gente vê quando as pessoas vão para uma academia, elas vão lá ficar fortes, elas vão se preparar, né? Para tudo existe um esforço, para tudo existe assim um tempo, uma dedicação. E esse curso nós vamos ter ele durante um ano, né? E a intenção desse curso é te preparar, é me preparar para que a gente possa avançar. Então, agora, nós vemos que no começo no começo do curso, o pastor Schor, ele esteve falando, fez uma explanação geral do que seria esse curso. E após isso, agora nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender como, vamos ter noção uma noção panorâmica do Antigo Testamento. Quem é Deus, que Deus, ele, qual como que Deus formou as coisas, como Deus começou, né? Como Deus
iniciou todas as coisas, partindo de Gênesis, depois nós vamos entender panoramicamente o que a Bíblia fala sobre os livros, quem escreveu. Curso de imersão bíblica, módulo 1, Panorama do Antigo Testamento. Nós vamos estudar aqui o Antigo Testamento de uma forma panorâmica. O que nós vamos aprender aqui em um ano, eu creio que em 30 anos de igreja, você não vai ter capacidade de aprender só vendo mensagens, né? Ao menos que o Espírito Santo venha sobre você, abre sua mente e ele coloque lá as informações, porque se você for tentar aprender isso no seu dia a dia, você não vai conseguir. No seu dia a dia, assim, indo somente na igreja, voltando e voltando, você não vai aprender de forma ampla. Então, isso, nós vamos ligar os pontos da Bíblia, dos livros da Bíblia, e nós vamos aprender de uma forma panorâmica. Vamos começar agora pelo Antigo Testamento. E é muito interessante quando nós começamos a estudar, nós começamos a compreender na sua totalidade a palavra do Senhor, apesar de que a palavra ela é viva. Por mais que a gente estude, a palavra do Senhor, ela sempre se renova porque é uma palavra viva, né? Ela se renova a cada dia. A Bíblia que foi escrita há muitos anos atrás, falava com as pessoas lá atrás, e hoje ela fala da mesma forma, com toda a tecnologia, com todos os estudos que existem, ela fala da mesma forma. Amém? Então, panorama do Antigo Testamento. O autor perdão, as primícias, né? A Bíblia é verdade, a Bíblia é a verdade. Toda a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia se explica nela mesma, está em Deuteronômio 29, 29, né? Ela se explica por si só. A Bíblia, ela, em sua totalidade, ela já fala, ela já começa, ela já te ensina, ela mostra todas as fases da vida de um ser humano, né? Meu povo já foi destruído por falta de conhecimento, como diz Oséias 4:6. O povo foi destruído porque não conheceu a Deus, por falta de conhecimento. Muitas vezes, nós somos enganados porque nós não conhecemos, né? Quando você vai fazer negócio com uma pessoa e você não conhece aquela pessoa e você faz o negócio, se não tiver bem amarradinho um contrato, uma coisa, você acaba sendo enrolado se aquela pessoa for uma pessoa enrolada, né? Então, a gente, às vezes, não aprendemos por falta de conhecimento. E em Mateus 2:29 fala, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós não conhecemos o poder de Deus, como nós vamos falar de quem nós não conhecemos? Como eu vou falar de Deus, sendo que eu não o conheço, né? Quanto tempo levou para ser levou para a formação da Bíblia? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, foi escrito por volta de 1445 antes de Cristo. E o último livro, Apocalipse, por volta de 90 a 96 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens distintos um dos outros, sendo alguns mestres e outros simples camponeses, em um período que totalizou cerca de 1.600 anos. Esse foi o tempo médio que foi escrito, que a Bíblia foi colocada, foi montada e foi inspirada, né? Todos eles chegaram a uma conclusão que aqueles livros seriam os livros que foram escritos pelos profetas. Existem também alguns livros chamados livros apócrifos, que não está aqui no nosso estudo, que foram livros que os estudiosos entenderam que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Inclusive, se nós vemos na Bíblia da Igreja Católica, existem esses 3 livros, parece que é Macabeus, Judite, tem um outro livro lá, né? E como está escrito em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Pedro 2:2. Diz,
perdão, desejais afetuosamente como meninos novamente nascidos de leite racional, ou seja, da palavra, não falsificando, não falsificado para que por eles vá descrescendo. A criança, ela não vai comer feijoada, e se nós comermos feijoada, né, se eu como hoje, como outro dia, chega uma hora que enjoa, né? Teve um dia até recentemente que eles fizeram feijoada em casa, nós comemos no almoço, comemos na janta, no almoço do outro dia ninguém queria mais comer feijoada. Então a Bíblia, ela vai ela é um alimento que ela não é enjoativa, ela é um alimento que ela vai como leite. O leite, ele não é enjoativo para a criança, ela toma todos os dias e ela se nutre, e esse leite, ele alimenta a criança, dá crescimento e ele fortalece aquela criança. Nós somos assim também, como crianças. Todos os dias temos que estar aprendendo uma palavra nova da parte do Senhor, né? É, algumas respostas, na Bíblia é composta por algumas respostas, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu irei. Aliás, algumas não, todas as respostas estão dentro da palavra do Senhor. De onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu irei. A Bíblia tem todas essas palavras, todas essas respostas para a sua vida. Motivos recorrentes e constantes enfatizados. O caráter de Deus. A Bíblia fala muito sobre o caráter de Deus, quem ele é, né? Que como se diz, enfatizado isso na palavra do Senhor. Quem Deus é, qual é o caráter dele. Nós conseguimos enxergar o caráter de Deus de acordo com com o nosso limite, mas o caráter de Deus é muito acima do que nós imaginamos, mas pela palavra nós conseguimos entender quem é Deus, qual é o caráter dele, o que ele gosta de que nós fazemos, o que ele gosta que façamos, o que ele não gosta que façamos, né? O castigo pelo pecado e pela desobediência. Lá no começo nós vemos, lá no Antigo Testamento, o que aconteceu quando o homem pecou e desobedeceu a Deus. A bênção pela fé e pela obediência, nós vemos pela Abraão, né? A bênção pela fé, que nós vamos estudar também essa parte. O Senhor e Salvador e o sacrifício pelo pecado, o reino vindouro e a glória. Tudo isso nós vamos ver nesse panorama do Antigo Testamento, né? O autor da Bíblia é o próprio Deus, ele é o autor da palavra, né? E o seu intérprete é o Espírito Santo, e o seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Deus, ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Ele não foi pego quando o homem, quando ele pecou, Deus falou: ai, Adão, meu Deus, o que aconteceu que você pecou? Ele não foi pego de surpresa, porque Deus, ele fez um homem à sua imagem e semelhança, mas ele teve a liberdade de colocar no homem o seu autocontrole, né? É o que a Bíblia fala sobre a sua vontade própria, né? E Deus colocou o autocontrole, porque Deus não nos fez robô, né? A Bíblia, o autor é Deus, real intérprete, é o Espírito Santo, e o assunto central é o Senhor Jesus Cristo, como eu falei. As características, né? Característica, o maior capítulo e o maior capítulo e o maior versículo da Bíblia é Salmo 119. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos. E o menor versículo, que fica bem pertinho, né? O melhor capítulo, né? Com o menor capítulo da Bíblia é Salmo 117, com 2 versos apenas, né? Ela tem 1.189 capítulos e 31.103 versículos, aproximadamente 773 mil palavras. Essa é a Bíblia, né? Versículo central
no meio da Bíblia, Salmo 118, versículo 8, o meio da Bíblia está nesse versículo. O melhor, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, que é o que diz esse versículo, né? Contém a mente de Deus, a Bíblia, ela contém a mente de Deus, a situação do ser humano, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a felicidade dos crentes. Leia para ser sábio, creia nela para ser salvo, e pratica para ser santo. Ela contém luz para orientá-lo, alimento para fortalecê-lo e consolo para animá-lo. Leia devagar, com frequência e com oração. A Bíblia, ela precisa ser lida, mas antes dela ser lida, nós precisamos orar, né? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a luz. Precisamos orar, porque a Bíblia, ela é revelada pelo Espírito Santo. Ela é revelada. Então, se nós lermos de qualquer jeito, não vai haver revelação. Mas eu digo a você, leia a Bíblia, né? Leia na sua limitação, na sua condição, mas leia. A Bíblia, como a gente sempre fala, ela é um livro de amor de Deus para você e para mim. Nós temos que ler a Bíblia continuamente, né? Revelação, termo que significa ato de desvendar algo oculto para que possa ser visto como é. Deus comunica ao homem coisas inteiramente desconhecidas relativa à sua pessoa, seu propósito, sua vontade. No princípio, Deus falava diretamente com os homens, como vemos no Jardim do Éden, em Gênesis 2, 16 e 17, que diz lá, né, em Gênesis 2, 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer dela, certamente você morrerá. E também temos aqui Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Né? Aqui fala que no início, né, Deus ele descia no jardim e falava direto ao homem. E depois, quando Adão ele pecou, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí o homem e a mulher se esconderam de Deus porque eles viram que estavam nus, né? Então foram se abertos os olhos depois que eles desobedeceram a Deus, e aí eles viram que estavam nus, e aí Deus comunicava, ele se revelava, falava diretamente com Adão e com Eva, né? Em Êxodo 19, 3 a 5, Deus resume a Moisés a sua revelação sobre o relacionamento peculiar com o povo de Israel. Nós estamos falando aqui de revelação, a Bíblia ela contém revelações, né? E essa revelação, Deus ele falou para Moisés quanto ao povo de Israel. E a gente sempre nós sempre falamos sobre isso, né? Que nós temos nós vemos que Deus ele diante do pecado, Deus ele separou um povo, e esse povo ele falou assim, olha, eu vou em Abraão ele falou, eu vou pegar esse povo e esse povo vai ser referência para a terra inteira, porque o homem estava andando com muito pecado, andando muito longe, muito distante do Senhor. Então Deus ele pegou um povo em Abraão, e nesse povo ele falou assim, olha, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa palavra ela se cumpriu em Jesus, que depois que Jesus veio, as revelações, o próprio Jesus visitou a Paulo e falou assim, Paulo, a partir de hoje você vai ser pregador aos gentios, né? Quem são os gentios? São as pessoas que não têm o sangue nato de Abraão, que somos nós, né?
mas ele revelou todas as coisas aos gentios, e nós somos esses gentios, e se cumpre a palavra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra em Jesus. E nós passamos a entender, nós passamos a compreender, e passamos a fazer parte de um povo escolhido do Senhor, né? Basta-nos nós crermos na palavra do Senhor. As histórias com Deus eram transmitidas verbalmente, principalmente porque os homens tinham vida prolongada. Adão ainda viu Lameque, quinta geração de Caim, e esse conviveu com Noé por 595 anos. E da degeneração pelo pecado, a redução do tempo de vida trouxe a necessidade do registro para preservação da verdade. Êxodo 17, 14. O que está falando aqui? No Antigo Testamento, teve até um homem mais velho da Bíblia, que era Matusalém, ele tinha 900 e poucos anos, eu não me lembro com detalhes. Mas, antigamente, as gerações, elas tinham muito tempo, elas viviam muito tempo, para a gente entender que Adão, ele viu até a quinta geração dos seus netos, ele viu o neto, bisneto, tataraneto, e aí vai, né? Ele chegou a ver, então essas revelações eram passadas para os seus filhos, eram passadas para os seus parentes, e todas essas informações eram passadas. E depois houve a necessidade de escrever, né? Nós vemos que Moisés, ele foi lá na frente, era totalmente distante de Adão, e ele conseguiu trazer a história de Adão, porque também teve uma parte onde que Moisés, ele ficou preso, Deus falou assim, Moisés, ele falou assim, eu quero ver a tua face, Deus. E daí Deus, ele falou assim, olha, você não tem condições de olhar a minha face, porque se você ver, você vai morrer. Então, eu vou passar, quando eu passar, você fica na fenda da rocha, que quando eu passar naquele local, você vai ver as minhas costas. Eu entendo que quando Deus passou ali, Moisés, ele enxergou todo o passado, ele conseguiu enxergar todo o passado. Eu fico olhando o tabernáculo, as precisões que Deus dava, as informações para Moisés no monte, quando Moisés ele descia, ele voltava, e são tantas informações que nós vemos no tabernáculo, na construção do tabernáculo, que eu fico até impressionado, porque teria que ter um projeto, e Moisés não, Deus falava direto para Moisés, e Moisés armazenava na cabeça e escrevia. Então, essas revelações foram passadas de pai para filho, e foram relatados, e algumas coisas foram reveladas pelo próprio Deus na vida de Moisés e outros servos, né? Outras pessoas, né? Em Êxodo 19, 3 a 5, Deus resume a Moisés sua revelação sobre o relacionamento peculiar com o povo de Israel. A história de Deus eram transmitidas verbalmente, principalmente porque homens tinham vida prolongada, como eu falei, né? E aí a degeneração pelo pecado, a redução do tempo de vida trouxe a necessidade de registrar, né? Eu já tinha falado sobre essa parte. Antigamente os homens viviam muito mais tempo, agora o máximo que o homem vive são 100 anos, 100 e poucos anos, quando ele é mais forte, né? Tipo de revelações. Revelação original feita a Adão para estabelecer uma relação de comunhão, glorificação a serviço de Deus. Revelações bíblicas pela Sagrada Escritura, como vemos em Salmo 119, 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se você pegar um atalho à noite cheio de pedras, se você não tiver uma lâmpada, você acaba tropeçando. E a palavra de Deus, ela faz isso. Ela nos leva a enxergar aonde nós estamos pisando. É lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos, né?
Revelação verbal feita na pessoa de Jesus, verbo divino, como vemos em Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 14, no princípio era a palavra, João, perdão, capítulo 1, versículo 1 ao 14, que fala no princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus, ele estava no princípio com Deus e tudo que se fez, sem ele não se faria. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, cristãos, cremos na Trindade, os três são e ao mesmo tempo, o pastor Chori até comentou sobre isso, né? São três, né? Então, essa trigonometria que nós temos também, nós acreditamos que nós temos corpo, alma e espírito. Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós olharmos para todas as facetas do planeta Terra, são três, né? Nós vemos aí que toda a existência do planeta Terra, se nós enxergarmos, nós vamos ver três coisas diferentes, né? Revelação redentora que é operada pelo Espírito Santo, como relata Jesus em João 14, 26, revelação verbal, revelação redentora, e o ponto focal do Antigo Testamento é Israel, enquanto no Novo Testamento é Jesus Cristo e sua igreja, como eu estava falando. No Novo Testamento, qual era o povo escolhido de Deus? Era Israel, né? Israel era aquele povo onde Deus falou para Abraão, olha, eu vou fazer de você uma nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. O ponto central do Antigo Testamento era Israel, o povo de Israel. No Novo Testamento, é Jesus Cristo. O foco central do Novo Testamento é Jesus Cristo e a sua igreja. Inspiração divina. Deixa eu só ver aqui. Ok. Ação do Espírito Santo para capacitar os homens a receber a comunicar a mensagem divina, como lemos em 2 Pedro 1:21 e em Jó 32:8. Nem tudo que relata a Bíblia foi inspirada por Deus, porém todo registro que lá figura sim. É um livro honesto que serve para advertência e crescimento. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, registrada por homens, inspiradas por Deus. Como vemos em 1 Pedro, capítulo 1, 23, 2 Timóteo 3, 16, 17, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça, para que todo aquele que pertence a Deus seja reto e perfeitamente habilitado a executar o que é bom. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Por que é importante nós lermos a Escritura? Porque nós lemos a palavra, porque ela é inspirada por Deus. Ela é revelada, muitas vezes, uma situação que você jamais imagina que tem a solução. Você vai lá na palavra e o Senhor, ele revela a você uma solução para aquela situação. Então, toda a palavra ela tem o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Toda a palavra ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, o outro versículo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é reto. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Toda palavra é inspirada por Deus. Toda palavra, ela é tudo que nós lemos na palavra, tudo que nós vemos na palavra, ela é inspirada. Às vezes você passa a ler a palavra e você não entende algumas coisas,
na hora, né? Você não está entendendo aquilo que o Senhor está querendo dizer. Mas lá na frente, quando acontecer uma situação, você vai entender plenamente que Deus estava querendo falar com você naquela hora. E nem toda revelação que você tem é para o dia de hoje, né? Nós vemos aqui que os profetas, eles tinham as revelações, mas para os dias de hoje. Eles falavam o que iria acontecer. Assim como os profetas, eles sempre apontavam a Jesus. Jesus veio muito depois dos profetas, né? Divisão dos livros do Antigo Testamento. Pentateuco. O que significa Pentateuco? Pentateuco é de 5, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos, que são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos, são 5 livros também. 5 livros. Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Livros proféticos, 17 livros. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, tá? Antes de a gente dar continuidade. Queria falar para você que nós estamos estudando a palavra. Nós sentimos a presença do Espírito Santo, mas não é tão forte as revelações quando estamos ministrando a palavra, tá? Nós estamos estudando, estamos percebendo, entendendo o que tem, o conteúdo, por exemplo, agora do Antigo Testamento. Então, não é a mesma coisa que eu estar ministrando uma palavra para vocês. Mas, mesmo assim, o Senhor ainda fala com você. Ele, mesmo assim, o Senhor continua falando. Mas aqui é um curso, é uma aula da palavra do Senhor. Nós estamos aprendendo juntos a palavra do Senhor, né? Então, livros poéticos, 5, como eu já falei, livros proféticos, são 17 livros, né? Os profetas maiores, que são eles, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que maiores e menores? Os profetas maiores são os 5, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel e Lamentações de Jeremias, é porque são livros maiores no seu tamanho. Não são livros, não é porque um é maior do que o outro, um profeta é maior do que o outro, só por isso, tá? E tem os livros menores, que são aqueles que quando o pastor pede para a gente abrir, o ancião, ou seja lá quem for, pede para você abrir, dá um trabalho para você encontrar. Começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, e vai embora e termina lá em Malaquias, né? Esses são os profetas menores por causa da quantidade de livros que eles escreveram, de páginas na Bíblia que eles escreveram, porque são profetas menores, né? A divisão não é cronológica, mas por assunto. O que quer dizer isso? Que, na verdade, os livros proféticos, eles não estão na sequência, na sequência cronológica, mas quando eles encaixaram os assuntos dos livros, porque um falava uma coisa do passado, outro falava do futuro, né? Então, eles encaixaram a Bíblia e um livro se encaixa ao outro, né? Se você olhar a sequência dos livros, você vê que o que falou lá, o que um profeta falou lá na frente encaixa com o que aconteceu lá no passado. E o que falou aqui no passado encaixa com a profecia que aconteceu lá na frente. Fatos históricos. Segundo a tradição judaica, o primeiro livro escrito do Antigo Testamento foi o livro de Jó, por Moisés no século 15 a.C., e refere-se ao período patriarcal. Você vê que os livros bíblicos, eles não estão na sequência. Começou uma história aqui, terminou, começou outra aqui. Eles não estão na sequência. Se nós olharmos Jó, ele está lá na frente, quase no meio da Bíblia, do lado de Salmos ali, né? E a sequência não foi essa, não foi encaixada da forma cronológica, né? O Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, exceto alguns poucos trechos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, e a Bíblia foi a primeira traduzida para o grego, o Antigo Testamento, depois para o latim.
A Inglaterra foi a primeira nação a ter a Bíblia na sua língua em 1388. Depois a Alemanha, com Martinho Lutero. E a primeira versão em português surgiu apenas em 1753, traduzida por João Ferreira de Almeida, né? Era um padre que ele, era um pastor que ele traduziu a Bíblia na linguagem João Ferreira de Almeida, que é uma das traduções que nós usamos bastante, né? João Ferreira de Almeida. E o interessante é que em 1753 somente que a Bíblia foi escrita, foi traduzida para o português, né? Se a gente pegar todo o histórico bíblico e ver a tradução quando chegou para o português, é um período muito curto, né? Para a gente, se a gente olhar assim de uma forma temporária, né? O tempo que foi escrita a Bíblia, o tempo que nós temos ela aí em português. Introdução ao Pentateuco. O Pentateuco foi formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Conta como um pecado entrou no mundo perfeito criado por Deus, e descreve a reação divina diante disso. Apresenta Abraão e seus descendentes como agentes de bênção em um mundo sob a maldição do pecado e da morte. Essa coletânea dos documentos fundamentais de Israel apresenta, portanto, uma imagem que nos inspira e nos leva a refletir com seriedade sobre o relacionamento de Deus com a humanidade. Então, o Pentateuco ele mostra todo o início, né? Quando Deus criou a terra, quando ele criou todas as coisas com perfeição, e depois entrou o pecado, né? E o pecado acabou carregando em si uma maldição, mas depois veio também, Deus começou a corrigir também o curso do homem por intermédio das leis, né? Tentar corrigir o curso do homem por intermédio das leis. Panorama do Pentateuco. Deus, criador de todas as coisas, segue-se a queda do homem, revolta da criatura contra o Criador, por meio da qual a humanidade teve que suportar a maldição divina. Vem depois a promessa do Salvador, a semente da mulher, em Gênesis 3,15, com a indicação das 5 circunstâncias em que esse Salvador aparecerá ao mundo. Primeiramente, há um quadro geral do universo, em que o pecado leva o Senhor a destruir o homem pelo dilúvio, fazendo-o desaparecer da face da terra. Depois do dilúvio, de que só escapou a família de Noé, surge um período de apostasia cujo cúmulo leva o homem a construir uma torre capaz de enfrentar as nuvens e o próprio Deus. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a semente, né? Vem depois da promessa do Salvador, a semente da mulher, em Gênesis 3,15, quando o Satanás ele enganou ao homem, quando ele acabou seduzindo a mulher, o próprio Deus falou para Satanás: dessa mulher, dessa geração, dessa mulher, vai nascer um Messias. Esse pisará na sua cabeça. Ele vai pisar na sua cabeça, né? É aonde que apareceu Jesus lá na frente, e ele pisou na cabeça da serpente, né? Depois fala sobre o dilúvio, né? Deus ele acabou com a humanidade, com água, mas deixou um remanescente, Noé. E de Noé nasceram seus filhos, e a terra novamente voltou a encher de pessoas, voltou a ter mais, voltou a encher, né? A terra voltou a encher. Mas depois disso, apareceu um homem chamado Nimrod, que ele criou uma torre, a Torre de Babel, aonde que Deus ele confundiu as línguas,
e as pessoas passaram a falar línguas diferentes, eles não entendiam o que o outro falava. É daí que nós vemos as línguas que há no mundo, as línguas diferentes, né? Por causa de um homem que também quis subir, quis ser igual a Deus, que construíram a torre, o orgulho entrou novamente no coração do homem. No Pentateuco nós vamos ver isso também, né? Nos 5 livros da Bíblia. Deus, porém, na sua bondade infinita, propõe-se preparar um povo que há de sair, que desse povo há de sair o Salvador. De Ur dos caldeus, chama Abraão, que eu já estava falando, e através dele promete bênção a todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Os filhos de Jacó migram para o Egito, onde, após anos de tranquila estada, se transforma numa grande nação. Surge a escravidão e uma tentativa para restringir o progresso desse povo, mas o Senhor liberta-o, com ele realiza uma aliança no Monte Sinai. E a lei mosaica que lentamente vai sendo explicada, mas a libertação do Egito por meio de Moisés não passa de um símbolo da obra redentora de Cristo. O que nós vemos aqui? Nós vemos que o homem ele estava perdido, mas Deus, na sua infinita bondade, ele propõe separar um povo, como nós falamos. Daí de Ur dos caldeus chama Abraão, que é o que nós falamos, eu tenho falado constantemente, né? Ele chama Abraão e dele ele falou, olha, eu vou fazer de você uma nação. E nós entendemos também aí no Pentateuco, os filhos de Jacó migrando para o Egito, onde, após anos de tranquila estada, eles se tornaram uma nação dentro do Egito. O que o Egito representava no Antigo Testamento? Representava o inferno. Faraó, ele tem uma simbologia do demônio, do diabo. E o que Faraó fez? Ele prendeu o povo e não permitiu que o povo saísse do Egito. Primeiro, nós vemos que José ele interpretou sonhos para um faraó, depois passaram alguns faraós, e aí ele passou a não reconhecer o que José tinha feito, ele não lembrava mais do que José tinha feito. Nisso, José já tinha morrido. Então, eles começaram a ver que o povo de Israel eram prósperos e começaram a prender esse povo, começaram a escravizar eles, e aí, que é uma simbologia do céu e do inferno. Deus ele falou, eu quero tirar vocês das garras do inimigo, das garras de Moisés, do faraó. Então, nós entendemos isso, né? Que nesse livro Pentateuco, nós passamos a entender que o povo eles estavam cativos e há uma libertação e por parte de Moisés, e o povo sai desse local, né? E passa a ser um símbolo da obra redentora de Cristo, né? Mesmo tipificando o que Cristo vai fazer nos tempos de hoje, que eu e você vamos fazer nos dias de hoje. Nós vamos tirar as pessoas das garras do inferno. E todo o Antigo Testamento ele tipifica as coisas do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é um espelho do Novo Testamento dos dias de hoje. Então, nós não conseguimos entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Então, é importantíssimo nós estudarmos o Antigo Testamento. Curso de imersão bíblica, Gênesis, criação do universo, a cosmogonia, corpo de doutrinas, princípios religiosos, míticos ou científicos, que se ocupa em explicar a origem, o princípio do universo. É meio complicado, até para você falar, aí é um pouco difícil, né? Você vai ver nos próximos slides que é um pouco até complicado, que o homem tentando explicar a criação do universo, né? A matéria original existiu realmente
e que os gregos dominaram a matéria original. Caso tenha existido, como podemos identificá-la? Como a Bíblia se posiciona a respeito? Olha só como que é estranho, né? Anaximandro defende que o mundo teve origem a partir de uma substância indefinida, o apeiron, em grego, sem fim, né? Tales de Mileto era a água, o elemento do qual todos os demais são originários. Estou falando da criação do universo, cada pessoa defendendo alguma coisa, né? Anaximenes de Mileto afirma ser o ar o princípio de tudo. A Empedocles serem quatro os elementos originais: ar, água e terra. Cada um, água, ar, terra e fogo. Cada um tem uma defesa, né? Deixa eu ver aqui os slides. Vocês estão enxergando? Estão vendo os slides? Estão conseguindo ver os slides? Não estamos vendo os slides, só você. Ai, me perdão. Desculpa aqui. O Pedro vai tentar transmitir daqui. Tá joia, tá joia. Por favor, Pedro. Mas pode ir falando. Tá joia. Deixa eu colocar aqui. Então, a criação do universo, cada um defende, cada pessoa tem uma ideia, né, de como nós vemos aí pelos estudos que cada pessoa tem uma ideia diferente de como o mundo foi criado, né? Muitos têm outras teorias, como Darwin e tudo mais, mas a palavra do Senhor, ela é a fundação desse no Antigo Testamento nós entendemos como nós fomos criados, né? Como que nós viemos ao mundo. Obrigado, Pedro. Pode colocar no segundo slide, tá? Pode passar para o próximo. Anaximandro, né, defende que o mundo teve origem a partir de uma substância indefinida, o hyperon, o grego sem fim e tal, né? Já falamos sobre isso. Agora, a criação do universo. Porém, a Bíblia diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, e as coisas que não aparecem, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, apenas pela fé. Porém, a Bíblia diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível... Ok, já falamos sobre isso. O ódio do inimigo... Você consegue passar o próximo slide? Ok. Existem na Bíblia 2 livros que o grande inimigo da humanidade odeia de maneira particular e contra os quais tem usado todo o seu poder para os descaracterizar. Gênesis e Apocalipse tenta aniquilar Gênesis atacando por intermédio dos cientistas e críticos modernos e procura dar fim ao Apocalipse, persuadindo os homens de que é um livro por demais mentiroso, né? Por que esta aversão? Porque ambos profetizam sua derrota. Gênesis nos mostra que executaria e Apocalipse fornece os detalhes da sua execução. Então, quer dizer, nós vemos que a ciência, de uma forma geral, ela tenta desfazer de
toda a palavra de Deus, mas elas não têm prova, a ciência não tem uma prova definida do que a palavra da existência do homem, né? Eles não conseguem explicar a existência do homem. Você tem que ter muito mais fé para crer na ciência do que para crer em Deus. E são coisas muito simples que o Senhor fala com tanta clareza sobre a existência. E o próprio salmista Davi, ele diz que o céu, ele fala da glória de Deus, e a terra anuncia as obras das suas mãos. Nós vemos que a terra, ela é um milagre de Deus. Nós vemos que as coisas formadas, nós vemos a natureza, são milagres que nós não conseguimos. O homem, ele não consegue fazer igual, né? Ele consegue replicar, reproduzir, mas ele não consegue fazer igual. Uma fruta, por exemplo, na mesma terra que entra uma semente de laranja, entra uma semente de abacate e nascem duas coisas totalmente diferentes. E a ciência não consegue explicar coisas tão simples, que para Deus é tão simples, né? Mas para nós é muito complicado, né? O livro dos começos do universo da humanidade, do pecado e de seus efeitos trágicos, e do plano de Deus para restaurar a bênção ao mundo por meio de seu povo escolhido. Deus começou a executar esse plano quando chamou Abraão e fez uma aliança com ele. Gênesis reproduz a bênção prometida por Deus de sua geração em geração até o tempo em que o povo foi escravizado e precisou ser liberto do Egito. Seu texto lança o alicerce para a revelação divina subsequente, e a maioria dos livros bíblicos se vale de seu conteúdo. Gênesis é a fonte de instrução, consolo e edificação. Pode passar ao próximo slide. Propósito: ensinar os israelitas o propósito de Deus para eles como nação, tendo como pano de fundo o início da história do mundo e a vida de seus patriarcas, verdades fundamentais. Embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que Deus de Israel tinha criado, que o Deus de Israel tinha criado, a redenção viria por meio do povo escolhido por ele. As vidas de Abraão, Isaac e Jacó fornecem muitos vislumbres da natureza da aliança de Deus com o seu povo. A vida de José e a de seus irmãos revelam como o povo de Deus deve relacionar entre si e com o mundo. Né? Pode passar o próximo slide. Termo vem do grego, o livro de Gênesis, o termo vem do grego, que significa origem, fonte, criação, o nome Gênesis, né? A primeira palavra do livro, no princípio, em hebraico, é Bereshim, indica o começo de tudo, menos de Deus, né? Deus, ele não tem começo, Deus, ele está em todos os lugares, em todo o tempo, né? Do mundo e dos seres vivos, do pecado no mundo e da sua redenção, da mentira, da vida familiar, das nações, da aliança de Deus com os homens. A autoria colocada em Moisés em 1446 a 1406 a.C. Vide Atos 7:37 e 38. A abrangência do tempo maior do que todo o restante da Bíblia, 4.000, criação. A de 1804, morte de José. Eu estou passando aqui, a gente tem que dar continuidade e não podemos ficar muito presos aos assuntos, porque o nosso tempo é curto, né? E são muitos conteúdos, tá? Mas depois você volta e você começa a dar uma olhada, né? A nossa aula, ela vai estar sendo gravada, ela está sendo gravada e nós vamos estar reproduzindo, reenviando ela para o nosso grupo, tá bom? O início, universo, família, etc., governo, etc.,
o hino da criação, Gênesis 1, 1 a 2, 3. Primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, mar e céu. Terceiro dia, terra fértil. Quarto dia, astros do dia e noite. Quinto dia, animais da água e do mar. E sexto dia, demais animais. E no sétimo dia, descanso, né? O dia do descanso. Isso é Gênesis, né? 4.000 antes de Cristo. Pode passar. Geograficamente, né? Mesopotâmia, capítulos 1 e 11, aproximadamente, a maior parte do atual Iraque e Kuwait, além das partes orientais da Síria e das regiões ao longo das fronteiras Turquia, Síria, Irã e Iraque. 2. Terra Prometida, capítulos 12, 36, né? Compreenderia os territórios dos estados de Israel, Palestina, Cisjordânia e Jordânia Ocidental. 3, Egito, capítulo 3, Egito, capítulos 37 a 40. A gente está falando do livro do início, né, de Gênesis. O livro dos princípios. O princípio do pecado humano, do 3 a 1 ao 7. Primeiro, Satanás instigou dúvidas em relação à palavra de Deus. É assim que Deus disse, é o Satanás falando com a mulher, né? Ou seja, deturpou o mandamento, insinuando que Deus havia proibido Adão e Eva, não comereis nem tocareis, e nega as consequências da desobediência. Eva sucumbiu à tríplice tentação, o desejo da carne, boa separado para comer, o desejo dos olhos, agradável aos olhos, e a sabedoria da vida, desejável para dar entendimento. Onde que Satanás começou a soprar no ouvido da mulher, né? Todas as coisas que eram contra a vontade dela, ele quis abrir os olhos dela, falou, poxa, isso aqui você não pode fazer, por que isso aqui você não... Por que essas coisas você não pode fazer? Depois ele ainda disse, né? Olha, o dia que você comer desse fruto que Deus não permitiu que você comesse, você será igual a Deus, né? Aí entra também a soberba, né? Quando você diz a alguém, siga o teu coração, você está dando o mesmo conselho que a serpente deu a Eva, né? Lembre-se, querer é humano, querer o que é mal é próprio da natureza caída, mas querer o que é bom é o próprio da graça, né? Então, nós vemos que, até para nós aconselharmos uma pessoa, nós precisamos ficar atentos a isso, né? Porque nós não podemos falar, siga o desejo do seu coração. Temos que ir para a palavra e falar assim, o que a Bíblia diz referente a esse assunto, né? O livro dos princípios, né? O princípio da revelação da redenção, 3, do 8 ao 24, o texto anuncia a inimizade perpétua entre Satanás e a mulher, que era Deus já falando com a mulher, né? O que representa toda a humanidade, e entre a descendência de Satanás, seus representantes, o seu descendente, o descendente da mulher, o Messias, né? Jesus esmagaria a cabeça de Satanás, como eu já tinha falado, uma ferida mortal que significaria derrota completa. Essa ferida foi infligida na cruz quando o Salvador triunfou sobre Satanás, né? Que quando diz que Jesus ele riscou a cédula que era contra nós e cravou na cruz. Nós tínhamos um débito que veio por intermédio de Adão e Eva. Essa dívida Jesus cravou ela na cruz, mas aí ele também nos deu livre-arbítrio para nós decidirmos se nós queremos isso ou não, né? Nota, amoroso e misericordioso, Deus veio à procura das suas criaturas caídas com a pergunta, onde estás? Essa pergunta demonstra duas coisas. O homem estava perdido e Deus veio buscá-lo. Deus tomou a iniciativa de salvação e, por meio dessa atitude, demonstrou exatamente aquilo que Satanás levou Eva a duvidar. Gênesis responde às perguntas da alma. A eternidade de Deus,
de onde surgiu a vida, como apareceu o mal, como toda a doutrina bíblica tem o seu fundamento no livro de Gênesis. Este livro é mencionado mais de 200 vezes no Novo Testamento. Sem o livro de Gênesis seria impossível, é o que eu falei, o Antigo Testamento, a gente não consegue entender o Novo Testamento se a gente não ler o Antigo Testamento, né? É impossível entender a Bíblia. Alusões ao Messias, o Salvador, semente da mulher, Gênesis 3,15, peles de animais para vestir, Gênesis 3,21, que Jesus representava o cordeiro, né? Então, pele de animais. E a oferta de Isaac também está lá em Gênesis 22, que Isaac representava o sacrifício, né? Ele foi representado como sacrifício, mas aí quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus falou, não, vamos substituir pelo animal, né? A aliança de Deus com o homem, aliança adâmica ou edênica, Gênesis 1, 23 a 30, alianças neóticas ou noaica, alianças com Noé, né? E a aliança abraâmica, né? Ou seja, nós vemos todas as alianças de Deus com o homem, né? De Adão, de Noé e de Abraão. As alianças que Deus fez com o homem. Eventos importantes de Gênesis, criação pela palavra do seu poder, Gênesis 1 e 2, queda do homem separado de Deus pelo pecado, Gênesis 3 a 4, dilúvio, provisão de Deus para restaurar o bem da terra, Gênesis 5 a 10, Babel, a interferência divina contra a presunção do homem, Gênesis 11, a chamada de Abraão, manifestação da graça de Deus em escolher uma família para formar o seu povo, né? Gênesis 12 a 38, e a descida ao Egito e José como governador, cenário fantástico de como Deus cuida dos seus. Gênesis 39 a 50. É muito linda a história de José, né? Como nós vamos estar lendo a Bíblia juntos, vai ser muito interessante, né? Quando a gente passar por vamos fazer uma viagem, né? Vamos viajar assim desde o início. Todos nós vamos caminhar pela Bíblia, vamos participar. Eu não sei vocês, mas quando eu entro nessas histórias assim de José, eu sou preso junto com José, eu saio junto com José, eu participo, eu vejo José relatando o sonho de Faraó, é uma delícia. E ainda mais quando nós caminharmos juntos nessa leitura bíblica, inclusive nós vamos ter aí grupo de pessoas que vão estar acompanhando cada um, né, na sua leitura bíblica. Por exemplo, vai ter um grupo de 4 pessoas que a Ana Maria vai estar cuidando, vai ter um grupo de 5 pessoas que o Pedro vai estar cuidando, vai ser uma bênção. Nós vamos ler juntos a Bíblia inteira, até o término do nosso curso. 5 grandes personagens espirituais: Enoque, o homem que caminhou com Deus, e esse homem foi arrebatado, né? Ninguém viu Enoque, Deus levou ele. Noé, o construtor da arca. Abraão, o pai dos fiéis. Jacó, o homem cuja vida foi transformada pela oração. José, filho de Jacó, que de escravo se tornou um governador do Egito, né? Pode passar o próximo slide. Gênesis, sua revelação. É uma revelação da história da salvação. Gênesis há somente 2 capítulos descrevendo a história do universo e apenas 9 capítulos relatando a história das nações. 39 capítulos tratam da história de Abraão, Isaac e Jacó. O livro termina com os filhos de Jacó no Egito. Estes homens eram os pais das tribos de Israel. No Egito, eles se tornaram uma grande nação. É claro que o livro de Gênesis nos conduz à pessoa de Cristo. Esta não é apenas uma mera história da humanidade, mas o
plano de salvação de Deus na história.